Boa noite, meninas! Hoje a gente vai falar de um tema que aparece sempre quando eu ponho caixinha de pergunta, né? Que é sobre a amenorreia. Mas afinal, o que é a amenorreia então, né? A amenorreia quer dizer ausência de menstruação, ou seja, você não tá menstruando. E a gente divide a amenorreia em duas: a amenorreia primária ou a amenorreia secundária. A amenorreia primária é aquela em que a mulher nunca menstruou, tá? Ela nunca teve a menarca, que é a primeira menstruação. Então, essa é uma amenorreia chamada de primária. A amenorreia secundária quer dizer que é uma paciente que já teve a menarca, então ela já teve a primeira menstruação, já teve ciclos, né, menstruais, e de repente ela parou de menstruar. Tá? O que a gente vai falar aqui é sobre a amenorreia secundária. Então, é aquela paciente que ela já menstruou, já teve a menarca. Então, eu separei aqui 10 causas pra gente falar, né, de amenorreia ou de atraso menstrual. A primeira causa que a gente tem que pensar em atraso menstrual, em ausência de menstruação, é a gravidez, né, gente? Então, se tava ali vindo todo mês ou tava meio bagunçado e de repente não veio mais, a gente tem que descartar a gestação. Então, tem que fazer um beta, né, seja urinário, dependendo do tempo de atraso, ou sanguíneo, pra gente descartar uma gestação. A segunda causa vai ser imaturidade do eixo menstrual, ou seja, quando a gente entra, né, tem a menarca, então a primeira menstruação, o nosso eixo, que é o que liga, então, uma glândula aqui do cérebro até os ovários, começam a funcionar, então mandando informações para que aquela mulher passe a ovular e aí com isso menstrue. Nos primeiros anos, então ele demora para funcionar certinho, regularizar. Então, pode acontecer, principalmente nos primeiros anos, né, pós-menarca, nos primeiros anos ali do ciclo menstrual da menina, que seja meio irregular. Então, que tenha um atraso menstrual, que ela fique às vezes sem menstruar, que aí venha mais de uma vez no mês. Então, pode acontecer essa bagunça e a gente espera geralmente de 2 a 3 anos para esse eixo realmente regularizar. Um terceiro motivo, então, são os anticoncepcionais, tá? Quando a gente usa um anticoncepcional, vai ter uma redução de fluxo menstrual. Todo método tem uma redução de fluxo menstrual pelo uso do anticoncepcional, porque ele inibe ali ovulação, inibe, né, a descamação uterina. Então, mesmo que sejam os métodos combinados, que tem estrógeno e progesterona, existe uma redução do fluxo menstrual. E vale também lembrar que aí aqueles métodos, então, que não tem estrógeno, que só tem progesterona, eles mais ainda podem levar à amenorreia, à ausência de menstruação. Por quê? A progesterona deixa a camadinha de dentro do útero, que é o endométrio, bem fininho. E aí ele não descama, e aí por isso que a paciente não menstrua, tá? Então, sempre a gente tem que lembrar de se tá tomando ou não anticoncepcional, se faz um tempo que ela usou, por exemplo, os injetáveis trimestrais podem deixar a paciente, mesmo depois que ela pare de usar, até 2 anos sem menstruar, tá? Pelo acúmulo. A quarta causa vai ser aumento de prolactina. Prolactina é um hormônio produzido, né, também ali por essa glândula central que a gente conversou, que atua na mama, mas ela inibe, tá, a ovulação e com isso a menstruação. Quando que a prolactina pode estar elevada? Que é chamado de adenoma hipofisário, então ele faz com que aumente o nível de prolactina, mas o mais comum é quando a mulher tá amamentando, né? Por isso que é comum, quando a mulher tá nessa fase de amamentação, de que ela não menstrue, tá? Que tem esse atraso da menstruação, que ela fique sem menstruar e a menstruação fica bem irregular. Então, pelo aumento da prolactina. A quinta causa vai ser mudança brusca de peso. A gente sabe que as células de gordura, né, os adipócitos, eles são capazes de ter acúmulo de hormônio, principalmente o estrógeno, que vai atuar na ovulação e aí no ciclo menstrual. Então, mudanças bruscas de peso, tanto a perda de peso intensa ou ganho intenso de peso, né, em um período curto de tempo, pode levar a uma alteração menstrual e a ausência de menstruação. Então, é comum, a gente sempre tem que perguntar para a paciente ou, né, a sexta causa vai ser a famosa síndrome do ovário policístico. A gente já falou um pouquinho aqui sobre essa síndrome, tá? Lembrar que a síndrome, ela tem vários fatores.
E um deles, né, um dos critérios diagnósticos para ter a síndrome do ovário policístico é a irregularidade menstrual. Porque os níveis hormonais de que tem ovário policístico é uma bagunça, né, uma montanha-russa, e isso faz com que o endométrio fique irregular, o ciclo menstrual fique irregular. Então, é muito comum em quem tem síndrome do ovário policístico ter essa alteração, esse atraso menstrual. É uma das causas também que a gente vai investigar quando a paciente tem essa queixa de atraso menstrual. Outra causa são os problemas de tireoide. Então, tireoide é uma glândula que influencia muito na menstruação e no ciclo menstrual. É comum pacientes com hipotireoidismo, ou seja, que a glândula não está funcionando tanto, que vai ter alteração menstrual. A nossa oitava causa, acho que é a oitava, né? Já tô meio perdida aqui. Mas a próxima causa são os exercícios físicos extenuantes. Então, quando a gente faz muito exercício físico, então aquelas pacientes, por exemplo, aquelas mulheres que são ginastas, que são fisiculturistas, por causa do exercício físico extenuante, tem uma liberação de cortisol muito alto. O cortisol, ele age indiretamente no ciclo menstrual, então é muito comum que essas pacientes não menstruem, tá? Que elas tenham uma irregularidade menstrual pela ação do cortisol no eixo que regula a menstruação. O próximo, né, a próxima causa que a gente tem que pensar é na menopausa. Claro que existe a menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, ou a menopausa normal, que é depois dos 40 anos, que é a fase do climatério. Menopausa vai ser quando a gente fica 1 ano sem menstruar. Mas pode acontecer precocemente e é isso que a gente tem que investigar, porque essas pacientes precisam repor hormônio, né? Então, se a paciente vem com queixa de atraso menstrual, de ausência de menstruação por longo período, um dos hormônios que a gente dosa é o FSH, que é o hormônio que regula esse eixo, né? Que controla o eixo, que tá alterado quando a gente tá na menopausa. Então, a gente tem que pensar nessa causa. E a última causa é estresse e ansiedade. Tá? E isso, por que eu deixei por último? Porque hoje, atualmente, por causa da pandemia, tá acontecendo demais, tá? Tá tendo muita alteração na menstruação, pacientes com atraso menstrual. E quando a gente, né, primeiro a gente sempre descarta todas as causas orgânicas, hormonais, e no final a gente tem que pensar também nessa causa que é estresse e ansiedade. Então, quando a gente passa por um momento de estresse, um momento de ansiedade, então, né, dificuldade financeira, alguma questão de conflito familiar, a questão de depressão, de ansiedade mesmo, problemas no trabalho, e atualmente até, né, todo esse meio que a gente está vivendo, esse período de incerteza, de medo, faz com que o estresse libere cortisol, que é aquele hormônio que a gente estava falando, que é aquela substância que vai atuar indiretamente no eixo menstrual, e é muito comum em períodos de estresse a gente acabar não menstruando. É comum até quando, por exemplo, a camisinha estourou, tudo, a gente fica num estresse tão grande e acaba não menstruando naquele ciclo. E a gente não sabe se é gravidez ou se é pelo estresse. Claro, gravidez tem que ser descartada, mas então, esses foram alguns motivos de amenorreia ou de atraso menstrual. E é extremamente importante, se isso estiver acontecendo com você, se você tiver com a menstruação atrasada, tiver tendo essas alterações, né, durante os ciclos menstruais, que você procure sua ginecologista para que seja feita a investigação adequada, e cada causa vai ter seu tratamento. Por isso que é importante a gente pensar na causa para chegar ao diagnóstico e ao tratamento correto. Certo? Vou deixar aqui a caixinha de perguntas para vocês sobre o tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam, tá bom? Compartilhe com quem vocês acham que possa interessar. Vou deixar também esse vídeo tanto no IGVT quanto no YouTube, que agora eu tô com um canal lá no YouTube, se vocês quiserem seguir, apertar lá no sininho para receber as notificações. Tudo bem? Certo? A gente vai se vendo por aí. Boa noite.